Você já entrou numa operação e de repente você optou por sair da operação e minutos depois ou horas depois você olha que o trade foi lá no alvo e aí você ficou com aquela dor de corno por não ter deixado a operação evoluir adequadamente? Nesse vídeo eu vou te mostrar como corrigir essa questão. Se você chegou agora aqui ao canal do Metanoia, seja muito bem-vindo. Em 2018, eu e o André criamos esse espaço com o objetivo de compartilhar um pouco daquilo que a gente vinha fazendo no mercado financeiro. E a ideia é justamente essa, é simplesmente dividir conhecimento, a gente não dá curso, nada disso, com vocês. E obviamente que o que a gente precisa para fazer esse canal crescer e continuar ajudando aí algumas pessoas é que você prestigie. Então, se inscreve aí no canal, aproveita, vamos crescer junto. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui do estudo de hoje? Mostrar para vocês quanto tempo que uma operação pode levar até o alvo, dependendo do tempo gráfico que você está operando. A gente trouxe exemplos aqui em vários tempos gráficos para justamente a gente conseguir se situar em relação a todos esses prazos, que seriam prazos, digamos assim, razoáveis para cada uma das operações. Vou começar aqui com um gráfico de 5 minutos e aí a gente dá sequência depois nos outros tempos gráficos, né? Eu estou com um gráfico aqui, ó, na tela da Petrobras, tá? É um gráfico de 5 minutos. E isso aqui foi uma operação que poderia ter sido iniciada no dia 14 de outubro, super recente. O que estava acontecendo aqui nesse dia, né? Mercado veio numa tendência de alta, evoluiu aqui dos 19,70 até perto do 20,40, tá? Tudo isso entre o dia 13 e o dia 14 de outubro. A gente consegue desenhar aqui uma linha de tendência de alta, tá? E essa linha de tendência de alta ela foi perdida aqui no dia 14, por volta da 1 da tarde. Na hora que ele perde aqui essa linha de tendência de alta, né, o que a gente pode fazer? Traçar o FIBO, início do movimento, final do movimento, para enxergar as retrações e os possíveis alvos dessa operação, tá? Então, na hora que ele cortou aqui, eu imaginei um pullback, né? Ele fez um pequeno pullback, né? Fui aumentando o ponto de entrada de acordo com as mínimas. E na hora que ele perdeu uma mínima aqui num candle de força, que foi esse candle aqui, eu estou imaginando que a operação foi iniciada na venda, tá? Com stop um pouco acima aqui dessa região do 20 e 30, tá certo? Então, ó, estamos no gráfico de 5 minutos. Eu vou contar aqui quantos candles ele demorou, né, para chegar aonde? Na retração de 50% dessa pernada aqui de alta, ou seja, metade do caminho que ele subiu, né, eu estou imaginando que é o alvo da operação, né? Então olha aqui, ó, 1 candle, 2 candles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bateu no alvo, tá? Então foi uma operação que levou 13 candles de 5 minutos cada um para chegar no alvo, tá? Então no gráfico de 5 minutos é razoável a gente imaginar que você vai ficar aí pelo menos 1 hora dentro da operação, tá? Então isso aqui é um primeiro exemplo que eu queria passar para vocês. Vamos agora aqui ao gráfico de 15 minutos. Eu trouxe aqui um exemplo da Apple, mercado americano, e aqui o que a gente visualiza? Olha, mercado no dia 12, né, entre o dia 12 e o dia 13, ele fez esse movimento aqui, né, deu uma puxada muito forte, ele saiu aqui no dia 9 na região de 117 dólares e bateu 124 dólares aqui na parte da tarde do dia 12. Depois, quando foi no dia 13, ele produziu esse candle de força aqui para baixo, um candle muito violento de força aqui para baixo, no gráfico de 15 minutos. Então vamos assumir o seguinte, olha, esse candle de força aqui é o gatilho para a gente tentar abrir uma operação imaginando que o mercado vai reagir a essa força vendedora, né? E aí vai dar a oportunidade para a gente entrar vendido, se protegendo nesse candle de força aqui, tá? Então houve esse candle, mercado reagiu contra, né? Então, ó, e aí a gente veio só marcando as mínimas e digamos que conseguimos entrar aqui, ó, quando perdeu essa mínima aqui nesse engolfo de baixa aqui que a gente visualiza na perda dos 124,15. Então entramos vendidos
aqui no 124,15, tá certo? E qual foi o nosso alvo, né? O nosso alvo simplesmente é o dobro da amplitude desse candle de força. Então, imaginando que ele vai espelhar aqui para baixo, essa amplitude, repete ela para baixo, está aqui o alvo. Para simplificar, como tem essa região onde foi a abertura aqui no dia 12, né, eu coloquei como alvo essa região. Tá? E aí, quantos candles a partir desse momento ele levou para chegar aqui no alvo? Tá? Então, ó, candles de 15 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu no alvo. Então foram 9 candles de 15 minutos cada, que significa 2 horas e 15 para chegar no alvo. Uma operação de mais ou menos 2 horas. Né? Então, quer dizer, se você está operando no tempo gráfico de 15 minutos, né, é razoável imaginar que você vai ficar pelo menos 2 horas dentro da operação. A partir do momento que você faz entrada, são 2 horas, no mínimo. É óbvio, pode ser mais, pode ser menos, né? Às vezes a gente dá sorte, a operação ela vai direto no nosso alvo muito mais rápido e tudo, né? Mas é comum, né, os trades evoluírem. Tem sempre aquele vai e volta, né? Aquela sensação de que você entra na operação e aí daqui a pouco o mercado volta e te tira de novo se você mexe no stop, etc. Então tem que ter paciência, né? Tem que esperar, dar tempo para as operações evoluírem. Eu vou trazer agora aqui um exemplo, tá, de um tempo gráfico um pouco maior, que é o gráfico de 1 hora. E aqui é uma operação do dólar, do mini dólar, tá, do Brasil. Então vamos lá, qual que é o racional aqui da operação? Olha, o mercado veio caindo, né, e aí ele fez aqui, ó, o que a gente chama de fundo duplo. Tá vendo? Fez um primeiro fundo, fez um segundo fundo. Depois que ele fez esse segundo fundo, né, ele deu uma repicada para cima e voltou a cair de novo. Né? Tínhamos aqui uma linha de tendência de alta de longo prazo. Então ele bateu de novo nessa linha de tendência de alta. E aí eu falei, bom, na hora que ele superar esse último candle aqui de baixa, né, o candle vermelho, seria o ponto de entrada. Então eu marquei a entrada aqui nesse ponto e coloquei o alvo aonde? Né? Na primeira resistência mais evidente aqui, por volta aqui desses 5, 3, 4, 6. Tá certo? Então vamos contar agora quantos candles ele demorou para evoluir do ponto de entrada até esse ponto aqui. Ó. Então, eu vou desconsiderar o candle que fechou acima. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 candles. Então ele levou aproximadamente 5 horas para chegar no alvo, porque cada candle leva 1 hora para ser fechado. Né? Então aqui, se você faz uma entrada no candle no tempo gráfico de 1 hora, quer dizer, 5 horas é um tempo razoável. Né? Então às vezes você vai ficar o dia todo nessa operação, dependendo do horário que você entrar. Tá? É normal isso, né? O mercado faz aquela dancinha, etc., mas não tem jeito, não tem muito jeito. Quanto maior o tempo gráfico, possivelmente maior vai ser o tempo para a operação chegar no alvo. Vamos fazer agora um exemplo no gráfico de 4 horas. Eu trouxe aqui, ó, o gráfico do Bitcoin e vamos ver aqui qual é o resultado dessa operação. Qual foi o racional? Vamos lá. Temos aqui, ó, um triângulo formado, né, uma figura de acumulação muito nítida aqui. E aí, qual foi o racional? A eliminação desse candle vermelho aqui, ó, de força para baixo. Então eu imaginei, bom, na hora que ele eliminar esse candle, né, ele tem tudo para dar uma paulada para cima. E como é que eu defini o alvo? Eu simplesmente peguei essa amplitude aqui da base do triângulo, tá? E projetei a partir da superação desse candle de força aqui para cima. Então está aqui o alvo na região de 11.250, tá certo? Então a partir do momento que ele rompeu aqui, né, esperei fechar, né, e aí comecei a contar quantos candles ele levou até chegar no alvo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono candle ele bateu no alvo, tá? Agora imagina uma coisa, gente, olha só. Imagina que você entre aqui, né? Depois que o candle fechou, esse candle de força verde aqui, né? Que indicou o gatilho da operação, fechou, você entrou. Olha o tanto de quantas horas você ficou com a operação oscilando aqui entre o positivo e o negativo. Muitas horas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 horas. É mais de um dia de pregão aqui com a operação andando de lado, sem definição. Então, se você não tem consciência de que no candle de 4 horas
as operações elas levam mais de um dia, né, grande chance de você eventualmente assumir um prejuízo aqui desnecessariamente, né? Então, ter essa noção é muito importante, né? Foram 9 candles, ou seja, um dia e meio dentro da operação. Isso aqui já é um swing trade, né? Então, se você entra numa operação e fica dentro dela de um dia para o outro, você já pode ser considerado um swing trade, né? Então, quando você está operando no gráfico de 4 horas, naturalmente é assim que vai funcionar, tá? Agora vamos lá. Por último, o último exemplo é o gráfico diário. Então aqui ó, eu trouxe um exemplo do S&P 500, tá? Que é o gráfico do índice das 500 maiores empresas do mercado americano. Qual foi o racional desse trade? Linha de tendência de alta, cortou para baixo, tá? Candle de força para baixo, né? Marquei quando perdesse a mínima desse candle de força aqui que foi produzido, né? Que parou bem em cima da linha de tendência. Porque eu falei, se perder essa mínima, significa que perdeu a linha de tendência e vai buscar pelo menos 50% dessa amplitude aqui de alta. Então eu tracei o Fibo, né, daqui até aqui, 50% está aqui ó, no 3.294. Então eu operei vendido aqui a partir desse momento, né? E quantos candles eu precisei esperar, né? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 candles para bater no alvo. Como cada candle é um dia de operação, mais de uma semana na operação. Semana tem 5 dias úteis, né? Então eu fiquei mais de uma semana nesse trade para esse trade chegar lá no alvo e produzir o resultado, entendeu? Então, assim, essa aqui é a questão, essa aqui é a mensagem, né, que a gente queria transmitir aqui, né? Nenhum canal aqui do YouTube, pelo menos, eu vi alguém fazer algo parecido, né, um estudo desse tipo, para dar a noção para o pessoal em relação ao tempo que uma operação pode levar. E isso aqui remete a várias coisas, né? A questão da paciência, a questão da disciplina de saber esperar, enfim, tudo isso aí que todo mundo comenta bastante aí nessa questão, tá bom? Pessoal, mais de 80% da nossa audiência é de não inscritos. Então, se esse conteúdo foi valioso para você, prestigia, se inscreve aqui no canal para a gente chegar a mais pessoas e eventualmente poder ajudar aí mais gente. Tá legal? Por último, queria comentar também do nosso grupo no Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é totalmente gratuito. De vez em quando a gente alerta aí sobre algumas oportunidades que aparecem nas operações aí do dia a dia. Tá legal? Um grande abraço, super obrigado pela audiência e bora para cima.